Um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que Deus nos concedeu mais uma noite de descanso, mais um dia, mais uma oportunidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje, 16/6/2025, e a palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1 que nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 29 revela essa palavra que eu tenho lido. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse primeiro versículo ele se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra diz, que João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra de Deus diz que no jardim do Éden, Adão e Eva pecou. E a palavra de Deus nos diz que todos são descendentes do pecado de Adão e Eva. Mas a palavra de Deus nos conforta dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Salvador, aquele que desceu do céu, como diz a palavra. Todas as coisas do princípio de Gênesis foi feito também por o nosso Deus, Jesus e o Espírito Santo. É por isso que a palavra diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos que Jesus Cristo veio resgatar a humanidade. Ele veio salvar. Ele veio tirar do mundo, do pecado, da concupiscência, dos vícios, de todas as coisas erradas. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, o João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Leia a Bíblia, para que você possa entender que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo, homem. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador, que em breve nós estamos partindo para a eternidade. Mas que Deus nos dê graça. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.